Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de literatura, tá bom? E conforme o combinado lá nos roteiros de estudos, nós vamos falar sobre o capítulo 9, lá no livro 3 de literatura. Vamos lá? Capítulo 9. Vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre o modernismo no Brasil, exatamente. Vamos falar agora sobre a primeira geração modernista, ok? A fase heróica, também conhecida como a fase de destruição. Só que agora vamos pegar, essa primeira geração de 1922, que vai falar sobre dois poetas. Vai falar sobre o poeta Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Vamos focar, tá, na performance, né? Vamos falar na performance e também, né, sobre as obras desses dois, né, autores da primeira geração modernista, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, eu vou começar falando aqui sobre o Manuel Bandeira, tá bom? Sobre o poeta Manuel Bandeira, tá bom? Bom, ele não participou da Semana da Arte Moderna, mas ele escreveu os poemas, né? Os poemas chamados Os Sapos. Foi uma sátira, né, dos que insistiam no parnasianismo, ok? Através da sua poesia, né, ele conseguia exprimir com simplicidade, né, os conteúdos humanos mais profundos. Ele também explorou a linguagem totalmente coloquial, anti-acadêmica e utilizava muitos versos livres. Então, pessoal, o poeta Manuel Bandeira, né, ele possuía, né, esse estilo simples e direto. Ele abordava temáticas cotidianas e universais também, às vezes com uma abordagem de poema-piada, lidando com formas e inspiração que a tradição acadêmica considerava vulgares. Mesmo assim, conhecedor da literatura, né, utilizou-se em temas cotidianos de formas escolhidas nas tradições clássicas e medievais. Uma certa melancolia, né, associada, né, a um sentimento de angústia, né, permeava sua obra, em que procurava, né, uma forma de sentir a alegria de viver. Doente, né, dos pulmões, Manuel Bandeira ele sofria de tuberculose e sabia dos riscos que ele corria diariamente. E a perspectiva de deixar de existir a qualquer momento era uma constante, né, na sua obra. A imagem de bom homem, né, terno e em parte amistoso, que Manuel Bandeira aceitou adotar, né, no final de sua vida, tendia a produzir enganos. Ou seja, sua poesia estava longe de ser uma pequena canção terna de melancolia, né, e estava escrita em um drama que conjugava sua história pessoal e o conflito estilístico vivido pelos poetas, né, da sua época. Em seus primeiros livros, né, conhecido, vou falar aqui uma obra dele, né, A Cinza das Horas e Carnaval, né, nós podemos observar a grande tese. Né, ele possuía, né, um perfil de mágoa, melancolia, né, o ressentimento enquadrados, né, pelo estilo mórbido do simbolismo e parnasianismo tardios. Somente na obra Ritmo Dissoluto é que realmente encontramos, né, os ideais do modernismo. Também na obra, né, a Libertinagem, né, na obra Libertinagem, o livro Libertinagem, seus versos livres mostravam claramente, né, as tendências modernistas, né, uma linguagem coloquial e o uso, né, de temas folclóricos também. Eu também quero falar sobre o Bandeira, né? Eu quero mostrar também dentro dessa fala sobre o Manuel Bandeira, né? No primeiro momento, né, ele se mostra preso aos valores parnasianos,
mas com o passar do tempo ele vai se transformando num dos grandes representantes do modernismo. Então, voltando, né, vou repetir mais uma vez, é a partir do livro Libertinagem que Manuel Bandeira ele se firma realmente como um poeta modernista. A partir desse livro, os seus textos se aproximaram muito do linguajar coloquial e os temas são bem diversificados. Tudo isso, né, tudo para o autor, né, era tema poético, partindo de frases corriqueiras, fala dos meninos negros, das negras, né, das Irenes, de até notícias retiradas de jornal e chega ao ponto de brincar com a sua própria doença, que no caso era a tuberculose. Bom, aqui eu trouxe também, né, um texto falando sobre Manuel Bandeira, né, que tem a data do seu nascimento e da sua morte. Nasceu em 1886 e faleceu em 1968. Então, em 1917, ele publicou seu primeiro livro, eu acabei de falar, né, A Cinza das Horas. Ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Sua poesia caracterizava-se, né, pela amplitude do âmbito. Ele conservou e adaptou, né, ao espírito moderno. Bom, possuía a herança do lirismo português, né? Sua obra lembrava, né, a de Gonçalves Dias, e os temas que envolviam suas obras eram a morte, a recordação da infância, o cotidiano simples, a melancolia e o erotismo. Sua linguagem era poética, ou seja, utilizava uma linguagem poética voltada para a musicalidade, e não era obediente a padrões estabelecidos. Bom, aqui, né, eu coloquei para vocês uma característica, algumas características das obras de Manuel Bandeira, ok? Agora vamos falar de Alcântara Machado. Exatamente, Alcântara Machado, né, que nasceu em 1922 e faleceu, né, não, perdoe-me, Alcântara Machado, que nasceu em 1901, agora sim, nasceu em 1901 e faleceu em 1935, tá bom? Ele também pertenceu, né, à primeira geração de modernistas, agora sim, né? Essa primeira geração, ela começou em 1922 e foi até 1930, ok, pessoal? Bom, ele nasceu, né, Alcântara Machado, ele nasceu em São Paulo, né, formado em Direito, foi jornalista e escritor também. Iniciou-se na literatura como crítico teatral, ok? Bom, falando sobre Alcântara Machado, né, como eu já disse, ele foi jornalista, político e escritor brasileiro. Apesar de não ter participado da semana, né, de 1922, a Semana da Arte Moderna, Alcântara Machado ele escreveu diversos contos e crônicas modernistas, além de um romance inacabado. Em 1928, ele se uniu a Oswald de Andrade. Tá? Ele se uniu a Oswald de Andrade para fundarem a revista de Antropofagia. Então, Alcântara Machado, juntamente com Raul Bopp, né, que foi o co-diretor dessa revista. E com outros escritores do movimento, ele investia a favor da ruptura, né, contra a literatura dos valores estilísticos clássicos, né, com vistas a desconstruir, né, as convenções, né, desmoralizar, evoluir e acabar com a cultura pré-estabelecida, com o estilo rebuscado que até então vogava dentre os literatos, né, do Brasil. Bom, na sua prosa, fez uso de uma linguagem leve, bem-humorada e espontânea também, altamente influenciada pelo seu passado de jornalista. Talvez tenha sido um dos primeiros brasileiros a usar, né, temas urbanos e do cotidiano como expressão literária aplicada, né, à prosa. Ok, pessoal? Bom, como eu acabei de dizer, né, Alcântara Machado, ele tinha o desejo, né, de representar a nova realidade social e urbana, isso no começo do século XX. Ok, pessoal? Bom, aqui eu vou trazer, né, estou trazendo para vocês, né, algumas características
né, que envolvem, né, a geração de 1922, a primeira fase do modernismo brasileiro. São essas características aqui, ó, a rebeldia, a liberdade, a ruptura com a tradição, né, o uso dos versos livres e o uso também da linguagem coloquial, né, o prosaísmo, né, o humor, a ironia, a crítica nas obras literárias, o nacionalismo crítico, né, a busca da cultura nacional, né, e o poema Pílula, ok? Bom, pessoal, encerramos aqui, né, os nossos estudos falando sobre Manuel, né, sobre Manuel Bandeira e também sobre Alcântara Machado, né, dois grandes, né, poetas, né, que participaram da primeira geração de modernista, né, isso em 1922, também conhecida como fase da destruição, como fase, né, como geração, né, heróica, né, vamos dizer assim, tá bom? Encerramos aqui. Não esqueça de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!